Olá pessoal, estamos aqui com o nosso podcast do Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, recebendo aqui de maneira muito ilustre o nosso professor José Cobori, que tanto abrilhantou essa nossa mesa de abertura. É um prazer imenso te receber aqui, professor, junto com também o professor José Roberto Paludo, que tem organizado esse evento com o Instituto Política Boa, em parceria conosco, com a Baila Politics. E já vou iniciar essa nossa conversa inicial, professor Cobori. O que você achou do evento? O que você tem interpretado desse novo momento do universo sindical aqui no Brasil? E o que você acha que pode interpretar dentro desse contexto para os próximos momentos aqui, até o ano de 2026 ou pelos próximos anos seguintes? Bem, primeiro agradecer o convite, Juliano, professor Paludo, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Fiz questão de vir porque eu acredito que o papel do sindicato junto à classe trabalhadora é muito importante na luta política por uma sociedade mais justa, principalmente, né, para a maioria da população que é formada pela classe trabalhadora. E o Fórum de Inovação Sindical acho que está bem nessa linha, né, porque a gente precisa pensar formas de chegar na classe trabalhadora como se chegava no passado, mas diante de um novo cenário em que o modelo econômico capitalista, neoliberal, mudou completamente a relação de trabalho, né, as relações com a classe trabalhadora e no sentido de minar, né, o poder de organização que nós trabalhadores, todos nós trabalhadores, tínhamos no passado. Então, o poder econômico, a elite, conseguiu destruir essa nossa capacidade de mobilização e organização. E o evento está de parabéns, né? De estar buscando essas reflexões de quais caminhos podem ser tomados de inovação sindical, né? De chegar e unir novamente para que a gente se entenda como uma coletividade, né? Não como uma individualidade, que é o que o sistema quer que a gente permaneça, né? Sendo indivíduos, porque separados somos mais fáceis de ser manipulados. Perfeito. Professor Paludo? Muito bem, também agradecer, né, sua generosa presença e análise muito provocativa que fez na abertura do nosso evento. Eu queria problematizar uma questão. Acho que dois termos importantes da sua fala foi sobre a questão da gestão do tempo, né, no contexto atual, e também a questão da palavra revolução, porque o que nós passamos e estamos vivendo é um processo a partir de uma revolução capitalista, novamente. Quando fala revolução, mas é uma revolução do capital, e do capital a partir da digitalização do capital. Comparando, obviamente, com as devidas diferenças nas épocas anteriores e de outras revoluções, quem faz a revolução, e principalmente quando é uma revolução que vem do capital, controla os meios de produção e tem um grande avanço do ponto de vista da exploração num determinado momento. E a reação dos trabalhadores leva um tempo para conseguir avançar em novas conquistas, em novas formas de responder a essa exploração. Digamos, levou 500 anos ou mais do que isso, 50 anos, desculpa, na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial. O fato de hoje o mundo estar mais acelerado, é possível que os trabalhadores consigam avançar do ponto de vista dos direitos e novas formas de organização, talvez com um tempo menor, isso deve se repetir. Como dialogar com essa problemática da relação capital-trabalho nessa nova revolução? Nessa nova revolução eu faria até, digamos assim, uma análise, uma abordagem um pouco mais filosófica, assim, né? O que eu vejo é que as revoluções surgem quando se chega no limite, né? A classe trabalhadora extremamente empobrecida, explorada, não vê outro caminho senão a revolução, né? De tomar o poder e fazer com que a sociedade seja mais justa. Mas, se não chega nesse ponto, a gente sempre tem as medidas reformistas, né? Então, sob um ponto de vista do reformismo, é sempre você manter a classe trabalhadora sob controle, né? Mas não a ponto dela não chegar no limite de uma revolução. Então, filosoficamente, eu vejo isso com maus olhos, né? Talvez o ideal seria a gente realmente partir para uma revolução. Como a gente não tem uma mobilização da classe trabalhadora de consciência política até para fazer uma revolução, porque toda revolução vem da classe trabalhadora. Obviamente você tem alguns líderes, né? Alguns líderes intelectuais que sabem o caminho político para isso, mas a revolução só acontece quando você mobiliza toda a classe trabalhadora. E a gente não tem essa condição no Brasil, né, de mobilização da classe trabalhadora, porque o capital conseguiu, de alguma forma, né, nos separar e manter a gente sobre esse ponto de vista
inclusive, que você falou da gestão do tempo, de não ter tempo nem para ter consciência política, né? Nem para ser conscientizado politicamente. Então, o papel do sindicato, eu acho que é muito importante nesse cenário de comunicação, né, e de união, novamente, da classe trabalhadora, para que a gente tenha um mínimo de consciência política para, dentro até da democracia liberal e burguesa, a gente continuar fazendo a luta política no sistema que aí existe, já que a gente ainda não tem um cenário propício para fazer uma revolução no Brasil. Perfeito. Professor, eu vou fazer uma provocação dentro de um terceiro tópico que o professor Paludo já levantou aqui, que é a questão da comunicação, né? Um dos fatores para que a gente crie um substrato para a elevação desse nível de consciência da classe trabalhadora é através dos meios de comunicação, sobretudo os meios digitais, que o senhor pôde abordar ali no final da tua fala aqui no nosso fórum, né? A comunicação ela tem vários meandros, né? A gente entende que ao mesmo tempo que ela é alienante, né? Então você pode passar muito tempo ali nas plataformas digitais e ser super alienado, consumindo notícias falsas, com um grau de baixeza muito alta, muito superficiais, e que de fato não vai gerar um ganho de consciência da classe trabalhadora. Não é a partir dali que ela vai se conscientizar. Mas, ao mesmo tempo, é a questão do veneno-remédio. Ela também pode ser um instrumento para que essa classe trabalhadora tenha um foco muito grande dos problemas que atingem o cotidiano delas mesmas, né? A gente brinca que a ideologia não bota o prato na mesa, mas ao mesmo tempo a ideologia é pelo qual a gente vai se conscientizar dos mecanismos de transformação e de revolução dessa luta. Qual que é o papel dessa comunicação e como que você acha que os sindicatos podem ser um instrumento, digamos assim, um instrumento do instrumento, utilizando a comunicação para fazer essa revolução, se não de solidariedade, mas também de avanço de consciência dessa nossa nova classe trabalhadora? É bem complexo, assim, a análise que eu faço mais ampla é que a lógica que o capital criou via tecnologia, via Big Tech, é o que a gente chama de economia da atenção, né? Como eu falei, quanto menos, hoje a gente tem cada vez menos tempo. Então, os próprios algoritmos das plataformas, elas privilegiam aquelas mensagens muito mais rápidas, né? Vídeos muito curtos, cortes, porque é o que captura a atenção das pessoas. Super impactantes, E né? a extrema-direita aprendeu a usar isso muito bem, porque é muito mais fácil você ter uma mensagem rápida, objetiva e curta quando você conta uma mentira, né? É difícil contar a verdade de forma muito rápida, né? Então, acho que o que a esquerda talvez começou com o movimento, né? O pessoal mais progressista, mais de esquerda, entendendo essa lógica, né, das plataformas, tentar chegar nas pessoas, né? Obviamente não contando mentiras, mas também com mensagens muito objetivas, nem que seja na própria lógica do algoritmo. Faço um corte, 2, 3 minutos, e a pessoa se interessou, ela vai no vídeo completo, né? Sim. Mas eu costumo dizer que essa lógica objetiva na nossa comunicação tem que ser o de, se não explicar, pelo menos despertar uma dúvida, né? Então, muitas vezes, até em embates, quando as pessoas dizem, não, a economia, não sei o quê, o modelo tá bom, né? Uma coisa rápida, você pode falar, mas tá bom para quem? Né? Quando você olha a estatística, tá bom para 1% da população. Então, não é o modelo econômico ideal, né, que privilegia só 1% da população. Então, talvez as mensagens rápidas que a esquerda pode dar é mais, não de explicar, mas gerar dúvida. Em filosofia, a gente diz que você evolui quando você está em dúvida. Quando você tem certeza, você não sai do lugar. E o senhor acredita que o sindicato pode cumprir esse papel? Eu acredito que sim, o sindicato tem que aprender a usar essas ferramentas, né, que o próprio capitalismo nos deu aí, né, de comunicação, aprender a usar essas ferramentas, esses algoritmos e traçar uma estratégia de comunicação, né? Essa participação hoje, inclusive, do Demur é muito importante, ele é um exímio comunicador, né? Então, tem havido um movimento de esquerda, né? A iniciativa do ICL, tem outros canais progressistas que estão começando a tomar um pouquinho mais de espaço, né? Talvez alguns com um discurso muito acadêmico, isso aí eu acho que não tem efeito, outros com discursos mais ligados, né, à comunicação popular. E acho que, por isso, muitos comunicadores que conseguem, né, chegar na população de forma mais simples têm tido mais sucesso na internet. Como eu falei, o trabalhador não tem tempo, né? Às vezes ele está entre uma entrega ou outra, ele pega o celular, roda um negócio no Instagram, se tiver uma mensagem de 1 minuto rápido e consiga capturar a atenção dele, é o suficiente, né? Para pelo menos gerar essa dúvida e ele, opa, o que esse cara falou faz sentido, né? Então acho que é mais nesse caminho que eu acho que o movimento sindical tem que encaminhar. Considerando o contexto atual, outubro de 25,
quais seriam as principais pautas com potencial estratégico para organizar, para unificar a rede, né, do movimento sindical no Brasil hoje? Eu acho assim, como mudou as relações de trabalho, essa pauta da escala 6 por 1 era muito importante. Eu acho que o governo demorou a capturar isso e abraçar essa agenda, né? Mas, finalmente, parece que depois das manifestações, depois do próprio evento do Trump, né, que acabou gerando um movimento político muito favorável ao presidente Lula, ele decidiu que agora ele tem força para fazer um enfrentamento político, ele abraçou essa pauta. Só que a pauta do 6 por 1 é para quem tem CLT, né? E a gente estava vendo que as novas relações de trabalho, a grande maioria são trabalhadores formalizados, né? Hoje é pejotizado, é MEI, é não sei o quê, essa precarização que a reforma trabalhista trouxe para a força de trabalho. Então a gente tem que abraçar alguma pauta voltada para esse público, né? Porque primeiro, eles não têm vontade de ser CLT, eles não têm vontade de se sindicalizar, eles realmente compraram o discurso da extrema-direita do empreendedorismo, você SA, você é uma empresa, você é responsável, né? Tudo depende de você. Eles compraram isso e eles acreditam nisso, né? Os retornos são muito rápidos também, né? Ele não consegue pensar no longo prazo. E a gente tem que entender, né? A pessoa que está passando necessidade, passando fome, você vai falar para o cara pensar no longo prazo, ele está pensando no mês, né? Para fechar o mês. Então a gente acho que tem que conseguir chegar nesse pessoal e mostrar que existe uma coletividade ali. Eles não podem se ver como indivíduo e quando eles se verem como coletivo, ele pode fazer uma luta política que os ajude, né? Mesmo que não tenha uma grande liderança. Mas eu acho que quando eles chegarem ao momento de pensar que se eles estiverem num coletivo, eles vão ter mais força, acho que um movimento sindical próprio deles ou encampado por outro movimento sindical é um caminho natural. Inclusive a questão da escala, para a questão do tempo, para ter tempo para pensar, para ter tempo para se organizar. E tem trabalhadores CLT que já não tem a escala 6 por 1, já avançou nesse sentido. Então, é importante que esses apoiem os que ainda não conquistaram e os que não são CLT podem também se beneficiar da escala 6 por 1, porque parece que a escala 6 por 1 vai beneficiar apenas o trabalhador do comércio, que trabalha no final de semana. Mas mesmo o servidor público, acabando com a escala 6 por 1, abre possibilidade de debate para redução de jornada também no setor público, que já não tem escala 6 por 1, e abre também para trabalhadores em aplicativo, PJ, etc., reduzir a jornada de trabalho. Então, acho que é uma pauta estratégica, não só para quem vai ser beneficiado diretamente, mas ele abre campo de possibilidade de discutir o tempo do trabalho, né? E a jornada para todos os trabalhadores. Eu acho que isso é uma... E eu acho que essa provocação é legal porque o fim da escala 6 por 1 não é para que o trabalhador vá lá e faça mais um turno, ou pegue mais um freela, né? Ou faça segundo, terceiro tempo, né? Porque parece que, e eu vejo isso muito circular na internet, professor. O senhor, como professor de economia, sabe bem disso. Bem, eu tenho uma folga do trabalho, minha capacidade ociosa aqui ela aumentou, então eu vou preencher ela com uma outra fonte de renda. Vou fazer um bico, vou fazer um Uber, vou fazer uma outra atividade econômica que me traga mais uma renda maior, complementar a renda. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí, mas é um sinal da precariedade que a nossa economia chegou, né? É porque nunca é suficiente. A pessoa, na verdade, ainda, mesmo tendo essa folga que ele poderia usar para fazer lazer, cultura, arte, ele vê como uma oportunidade de complementação de renda, porque aquela renda não é suficiente para atender as necessidades básicas dele, né? Ele quer comer um pouquinho melhor, de repente ele quer ter dinheiro para o filho ir passear no cinema, no parque, e aí ele fala, pô, vou usar esse um dia extra agora e vou trabalhar um pouquinho mais. Então, acho que enquanto a nossa economia não evoluir e distribuir a riqueza num patamar em que as pessoas realmente, com um tempo ocioso, ele utiliza aquilo em benefício do lazer, né, do descanso, da leitura, da cultura, da arte, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar. Então, são medidas, infelizmente, a gente está muito atrasado, que tem que seguir concomitantemente, né, melhorando toda a produtividade da economia, distribuindo essa riqueza que foi gerada, aí melhorando as condições de trabalho da grande massa da população. Você está curtindo essa conversa, né? Nos siga nas redes sociais, né? Siga, curte o Fórum de Inovação Sindical no Instagram, né? O nosso fórum desse evento, Instituto Política Boa, nas várias redes sociais, Baila Políticas,
José Cobori, né, nas redes sociais também. Interaja conosco e continue assistindo os próximos podcasts do Fórum Brasileiro de Inovação Social. Inovação sindical e social também, né? Quem o sabe, S né? pode ser ampliado, né? Exatamente. Então, passar para o Juliano e depois o professor José Cobori para fazer o fechamento. Legal, pessoal. Essa conversa é muito rápida, pegando um pouco das impressões do professor Cobori aqui do nosso evento. Algumas discussões escapam um pouco à nossa mesa e as perguntas que foram feitas. Agradecer novamente a presença do professor que viajou e pôde estar presente aqui. Esse debate que só começa, não acaba, né? Acho que o professor disse isso muito bem. A gente precisa elevar o nosso nível de consciência, refletir sobre o patamar que a nossa economia se encontra e os rebatimentos que isso tem, não só na consciência do trabalhador, como também no posicionamento político dos sindicatos. E muito obrigado, professor. É isso, eu que agradeço o convite. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto de me sentir útil quando é para que a gente siga no caminho de uma sociedade cada vez mais justa, né? Parabenizo o trabalho de vocês, o evento é extremamente importante, né? Recomendo quem não acompanhou possa acompanhar, né, as discussões, porque é isso que a gente precisa, de pessoas como vocês, né, pensando na coletividade. Hoje a gente está num mundo muito individualista, né? Então qualquer tipo de organização, de movimento social, de sindicatos, como é o caso de vocês, que pensem no coletivo, eu acho que é isso que a humanidade está precisando, né? De cada vez mais pessoas pensando no coletivo e não no individual. Então, novamente, eu que agradeço, né, o convite, a presença aqui foi prazerosa e parabenizo vocês pelo trabalho e pelo evento. Obrigado, professor. Obrigado. Até o próximo podcast do FBIS 2025.